Bom, voltando com a entrevista especial com o ex-ministro Ciro Gomes, a gente estava falando aqui sobre como o Ceará iniciou seu processo de desenvolvimento e chegamos aí a Vigílio Távora, que foi, eu diria assim, que o Vigílio foi o grande primeiro ponto de inflexão no desenvolvimento do Estado. Ele é o fundador do Ceará moderno, dessa compreensão. A própria CEPLAG, a CEPLAN foi criada. Toda a estrutura de planejamento, toda a ideia de fazer um esforço de qualificação de cérebros. E aí tem uma influência do Celso Furtado, notória. E o Hélio Beltrão, ele trouxe o Hélio Beltrão. Hélio Beltrão, tem uma influência do que é de melhor, porque ele era conectado com isso. Eu tive o privilégio de ele era ministro, né, na época, ministro do João Goulart. Ele foi ministro do João Goulart, da Aviação e Obras Públicas, que era um super ministério da infraestrutura. Ele foi ministro no período do parlamentarismo. Mas ele era dessa UDN Bossa Nova, que era uma UDN moderna, que não entrava nesse ranço golpista e tal, então ele tinha muito respeito. Mas assim, a união pelo Ceará é muito mais um traço negativo, na minha opinião, embora tenha produzido uma coisa boa, o Vigílio, mas essa ideia de anestesiar o conflito que vive na nossa cultura política, eu sou contra ela. Eu sou contra ela. Acham que a União do Ceará, quer dizer, o Vigílio, ele foi o que foi pela União do Ceará. E não, foi por ele mesmo. Não, ele já tinha perdido uma eleição. Não é? E a condição política dele se eleger foi construída fora do povo. Nós ganhamos nesta vez, mas as outras tantas vezes que esse tipo de entendimento foi feito, o Ceará deu para trás. A própria energia de Paulo Afonso, ele conseguiu uma linha de transmissão. Ele tinha um concunhado, Alberto Silva, que acabou sendo governador no Piauí, que era outro visionário, engenheiro e tal. E havia uma literatura vencida, que é a importância da especulação na ciência e tal, de que uma linha de transmissão de tal distância, que lhe conectasse o sistema do São Francisco à Fortaleza, ou de Boa Esperança no Piauí para Fortaleza, seria impossível pela perda de carga, pela dissipação. Toda a literatura convencional dizia isso. E ele, Vigílio, apostou, conversando com este outro visionário, que era Alberto Silva, e conseguiu com o João Goulart. E isso é uma coisa importante, assim, do traço de nobreza do caráter do Vigílio. Ali, entre a execução e a inauguração, cai o regime, o golpe de 64 acontece, e um militar qualquer vem inaugurar a energia no comício na Praça do Otávio Bonfim, e o Vigílio vai ao comício e agradece publicamente ao presidente deposto, João Goulart, pela proeza de atender ao Ceará com esse Dizem que por conta disso ele tomou uma geladeira há alguns anos. Aí. Não, entrou em listas de cassação várias vezes. Eu conheço histórias, não sei se cabe aqui, absolutamente maravilhosas. Né? Então ele entra em lista de cassação. Aí tem uma história espetacular que a gente precisa forçar a mão para ele escrever um livro, que é o Mauro Benevides. Aliás, você devia trazer o Mauro para conversar, porque esse é um homem que testemunhou essas coisas todas. O Mauro Benevides, então presidente da Assembleia, quando acontece o golpe, e ouve falar de que o Vigílio tinha sido posto numa lista de cassação. Aí toma o telefone e liga para o Luiz Viana, filho, que vem a ser depois colega dele no Senado, que era chefe de gabinete do Castelo Brancos. E aí pede ao Viana Filho para falar com o Marechal. E o Luiz Viana disse, o Marechal saiu para almoçar na casa do general fulano de tal, ele disse, uma coisa grave e tal, por favor, vá até lá. E Luiz Viana foi. E aí o Mauro consegue falar com o Castelo Branco e diz, olha, Marechal, eu não me sentiria mal se eu não lhe advertisse que puseram o nome do sobrinho do Juarez Távora, porque o Juarez Távora era o grande mentor intelectual do Vigílio. Do Vigílio e do Castelo. Não mentor intelectual do Vigílio, mentor intelectual do Castelo Branco, que era a missão francesa, enfim, que era um oficial de altíssimo gabarito. E o Castelo Branco, então, advertido pelo Mauro, vai lá e tira o nome do Vigílio da lista de cassação. Vamos dar um salto, porque depois de Vigílio, depois de 62, nós tivemos os governos dos coronéis, dito dos coronéis, e aí vamos... Para você ver o mal que faz o conchavo político. O Vigílio já não foi mais o mesmo. Né? Obrigado a esse entendimento gigantesco e não sei o que e tal, já não foi mais o mesmo. Quer dizer, não aconteceu muita coisa entre Nem o primeiro mesmo as próprias ideias dele prosperaram. Quer dizer, aí vamos lá dar um salto, o governo das mudanças, que você participou junto com esse será mencionado no futuro, quando se pacificar a história, como outra grande ruptura. Você que acha que é o segundo ponto de inflexão? Isso, porque esse Tasso Gereissati, ele cresce na política, né, contaminado por essa ideia de um Ceará moderno, mas agora muito preocupado com a pobreza e com a questão social
que é um capítulo que não havia lá atrás. Então, a ideia de uma racionalidade administrativa chegou a passar da conta, né, na forma despótica. Só para ilustrar para o quem está nos assistindo, você na época, quando o Tasso era o primeiro governo, você era líder do governo na Assembleia. Então você dava o tom político. A minha história com ele é uma história muito interessante, porque o Tasso, ele muito garoto, ele se forma no Rio de Janeiro, depois se pós-gradua em São Paulo, e vem para o Ceará muito garoto. Empresário, 20 e poucos anos. E aí faz o Center 1, que era o primeiro arremedo de shopping center, já investindo aqui no Ceará, enfim. E resolve ativar o SIC, que é o Centro das Indústrias do Ceará. As pessoas acham que ele criou, mas era uma instituição antiga que estava parada. E havia ali um velho comunista, mexendo com a cabeça deles todos, chamado Beniveras. Né? A essa altura já um super executivo, não era mais comunista, mas tinha toda a compreensão. E aí o Tasso começa a agitar uma discussão política sobre democracia, sobre alternativas econômicas, sobre a tragédia da ditadura e dos seus impactos no Ceará, a pobreza, a miséria, a corrupção, etc. E eu, jovem, né, estudante ainda, ia lá no SIC. Então eu conheci Maria da Conceição Tavares, Celso Furtado, não sei quem, tudo a convite do Tasso, que vinha fazer palestras, enfim. E a minha cabeça também foi se moldando ali. Na sequência eu me elejo deputado e ele presta atenção em mim. E um dia a Assembleia convida ele para fazer uma coisa e há um boicote. Todo mundo sai e eu fico lá e faço, enfim, uma defesa, né? Uma defesa dele. E ele pede para ir na imobiliária, que não existe mais o prédio, ali do lado da Insetu, da cadeia pública antiga. E ficamos amigos. Vem a eleição do Paz de Andrade e eu e ele discrepamos. Ele apoiava o Paz e eu apoiava a Maria Luísa. Tá. Mas continuamos muito amigos. E depois veio a eleição do Tancredo Neves. E aí o Tancredo articulava muito diretamente com o Tasso aqui. E eu era deputado estadual já, então começamos já a fazer política, a conspirar e tal. E na sequência, pouca gente sabe, mas o Tasso tem um infarto, bota 6 pontos de safena mamária nos Estados Unidos, estava lá, teve sorte, o sintoma foi uma dor de dente horrorosa e tal. E eu falo com ele, tá tudo bem e tal. E aí, pelas tantas, ele chega de volta com a cicatriz ainda em dias. E aí diz, vem aqui e tal, olha, o Gonzaga Mota me convidou para ser candidato a governador. O que você acha? Eu disse para ele, Tasso, da Caucaia para frente hoje você perde em todas as urnas, mas o povo do Ceará está desesperado por uma alternativa. Eu acho que vale a pena construir, não se perde isso. Tem chance, porque tá. Deixa eu só pegar essa tua palavra. Alternativa por quê? Porque estava cansado de um modelo de desenvolvimento. O Conchavo, no caso do Ceará, foi levado à enésima potência. Tá. Porque o Virgílio era o líder, botou o Adalto, que eram meio que vinculados à velha UDN, e depois o regime endureceu, e aí veio o César Caos, que ancestralmente era ligado ao PSD, e um não confiava no outro, o Adalto cresceu os olhos, começou a negar a liderança do Virgílio, o César Caos já não tinha compromisso com eles, e começaram uma brutal desavença intestina ao dispositivo. E isso tem uma repercussão na economia. Terrível, foi desastroso. Né? Não que cada um não possa ter feito alguma coisa. Né? O César Caos, por exemplo, fala em turismo pela primeira vez, de forma profissional, né? Cria a Insetu, cria o Centro de Convenções, aposta em Ubajara. Mas são pontuais, você não acha que é uma grande mudança? É isso que eu estou lhe dizendo, não tinha mais um projeto nem sequer exatamente. Aquela velha concepção dela foi dada sequência. Isso. Não aconteceu mais nada estratégico no Ceará. Estou só pontuando por amor à história. Né? E aí, quando chega a 82, estava no limite do Conchavo. O Conchavo levado à enésima potência é inacreditável. Isso também está por ser descrito com mais historicidade. Aí aparece Gonzaga Mota na história. Mas é um negócio inacreditável. Você tem o Leitão de Abreu, um ministro da Casa Civil, junto os 3 coronéis que queriam ver o cão e não queriam ver um ao outro, cordialmente, naturalmente, né, guardando as aparências. E aquilo, a ditadura obriga eles a fazerem um acordo entre si, eles foram para o mínimo denominador comum.
Mas é inacreditável. Aí quando você vai ver o mínimo denominador comum, César Caos, porque o Gonzaga Mota era casado com Dona Miriam, que era parente não sei de quem, que era ligado ao pai dele. Aí o Adalto, porque era ligado ao Zé Antunes, que era irmão do Gonzaga Mota, então era do pai dele. Enfim, ligado. Chegou no, o Vigílio, porque tinha introduzido o Gonzaga Mota como tecnocrata indicado pelo Mário Henrique Simons, porque era do CAEM, CAEM não, como é que chama esse? Do negócio do Banco do Nordeste, o think tank do Banco do Nordeste. O ETN. Então o Vigílio liga para o Simons e pede para indicar uma pessoa. Ele só tinha feito essa pessoa lá. Aí foi orientando do Simons. E o Vigílio então bota. Então cada um achou que o Gonzaga Mota era dele. E o Gonzaga Mota quis ser ele próprio. Infelizmente o governo Gonzaga Mota foi uma desorganização, principalmente nas finanças públicas. Não, inacreditável, professor. As Gonzaguetas, eles dividiram os cargos comissionados, 33% para cada um. Isso veio a público, tem um documento escrito. Mas assim, eu acho que o principal legado, a tragédia, foi a desorganização completa das finanças públicas. Foi a destruição criadora. Exatamente. O caos se instalou. E aí o Tasso surge nesse... Surge como resposta ao caos. Ao caos. Por acaso, o Gonzaga Mota é quem chama o Tasso para ser candidato. Porque não aguentava mais a tutela dos coronéis, a política nacional começou a criar várias tensões, o Gonzaga Mota começou a discrepar da linha da ditadura e tal, começou a fazer a defesa de eleição direta, uma série de coisas, e derivou. Pois é, aí deixa eu pegar a raiz aí de no novo momento da nossa história econômica mais recente. A preocupação com a organização do setor público, das contas do setor público, iniciada lá no governo das mudanças, com o Tasso, ela permanece até hoje. Então se criou lá uma cultura. Eu acho inimaginável para o Ceará hoje. Seria fatal politicamente para quem dissipasse essa conquista. É isso que eu quero. Para o nosso povo, isso está rotinizado. Né? Ninguém sabe que o Rio de Janeiro está picando salário, que Minas Gerais está atrasando salário, que o Rio Grande do Sul não paga o 13º, mais 17 estados. As pessoas não sabem, faz 30 anos que ninguém ouve falar em atraso de funcionário. Pois é, o nosso baixo desenvolvimento econômico, a baixa produtividade, só pode ser, esse modelo só pode ser alterado com a intervenção pública. E o governo precisa ter poupança. Essa é a diferença da nossa austeridade fiscal. Aqui, a austeridade fiscal não é para gerar excedentes para serem apropriados pelo baronato, é para gerar excedente para investir. E aí vem a grande introdução do social na preocupação do Tasso. Meio por tentativa e erro, né? Mas, por exemplo, o combate à mortalidade infantil é uma ação pioneira dele. Né? Os agentes comunitários de saúde foram imitados depois pelo Brasil inteiro, é uma iniciativa do governo dele. Né? Um esforço... O próprio planejamento hídrico, feito já naquela época... O plano já é meu. O plano estratégico de recursos hídricos começa com ele e vem comigo. Executado. E eu já me preocupo com a questão do futuro, a ciência e a tecnologia. Então eu crio o sistema de ciência e tecnologia, crio a secretaria, a FUNCAP, crio a vinculação de 2% do ICMS para financiamento da pesquisa. O plano estratégico de recursos hídricos, que todos estamos executando o mesmo plano, também o cearense médio não sabe, mas nós acabamos avaliando, né, lugar por lugar, qual é a necessidade hídrica no universo de 25, 30 anos, quanta água tem disponível, qual a necessidade e o que é que tem que ser feito lugar a lugar. E isso está sendo executado. E aí, o Ceará é o primeiro estado do semiárido que tem capacidade de se abastecer. Tanto é que vivemos nos últimos anos um período longo de falta d'água e aquele planejamento hídrico feito lá atrás, de alguma forma, deu suporte. Porque não está completo ainda, porque todo já foi imaginado. O Castanhão foi projetado como volume de espera para as águas de São Francisco, que depois eu venho, como condição de aceitar o convite para ser ministro, eu digo ao Lula, só vou se me der a tarefa de fazer o São Francisco. Isso reforça a cultura dos nossos dirigentes do setor público de planejar. Né? Isso criou no estado do Ceará já a semente... Se você planeja... É difícil pra cacete. Você imagina fazer da mão para a boca. Não é possível. Mas deixa eu voltar um pouquinho ainda para as mudanças. Você acha então que ali estabeleceu-se um novo modelo de desenvolvimento do Estado, baseado na organização das contas públicas? Ainda não. Mas se vocês fizeram uma lei ali de responsabilidade fiscal 10 anos antes... Sim, não, a questão... Mas o fiscal aqui é meio, não é fim. Né? O Tasso continuou perseguindo a siderurgia, continuamos perseguindo a refinaria, que foram imaginadas lá atrás, não é?
E as questões de infraestrutura, ele acaba executando, né? O porto já foi ideia, vê como é que as coisas são. Eu tenho um amigo chamado Vitor Samuel da Ponte, de Sobral, que foi oficial de marinha mercante, e ele me trouxe a ideia do PECEM, porque conhecia as cartas náuticas e ali havia uma natural profundidade que permitiria um porto. E aí isso foi introduzido nas dinâmicas do Ceará, e o Tasso consegue com o Fernando Henrique o recurso para implantar a primeira etapa do porto do PECEM, que o CID vai e triplica. Tá. Né? Mas a década de 90, o Ceará foi muito audacioso numa política de incentivo fiscal para atrair indústrias. Sim, nós fazíamos a renúncia fiscal, que foi pioneiramente imaginada pelo Vigílio. Então, por exemplo, o primeiro grande conglomerado que vem para o Ceará é o conglomerado têxtil do Grupo Vicunha, trazido pelo Virgílio Távora. Depois o Grupo Guararapes, trazido pelo Virgílio Távora. E aquela ferramenta de incentivo fiscal acabou sendo vetada pela exigência de unanimidade no CONFAS. Então, aí nós começamos a sofrer, e eu faço então o Fundo de Desenvolvimento Industrial, que transforma o incentivo de crédito, de renúncia fiscal em financeiro, que é um crédito, né? E aí o Estado FDI, dá um pulo gigante, porque eu trouxe, por exemplo, toda a indústria calçadista para o Ceará, empurrando para o interior, que é outro esforço também da nossa época. O Virgílio aloca, como era natural de se esperar, aloca na capital, Guararapes, por exemplo, todo aquele eixo da Francisco Sá, e depois salta para Maracanaú, contra o primeiro distrito industrial. Tá. E aí, no caso... E nós empurramos para o interior, né? Empurrou para o interior. Mas aí o instrumento do FTI, os incentivos fiscais, eles começam a perder fôlego já por conta da guerra fiscal. Sim, aí começam os estados mais industrializados, começam a tentar neutralizar, que é o drama de hoje. Nós precisamos ver o diferencial de mão de obra para alguns setores é relevante, mas para muitos outros que importam hoje já não é mais relevante. Então começa a infraestrutura a ser fundamental, daí a nossa obsessão com a Transnordestina, porque ela cria um vetor de interiorização do desenvolvimento absolutamente sensível. Ela permite que a tal indústria de base ainda tenha efeito ex-post, ou seja, de verticalização de um metal mecânica. No futuro, nós vamos arrancar mais cedo ou mais tarde, levamos o cheiro do Lula e da Dilma na refinaria, mas vamos continuar brigando, né? E botar água para se conectar e andar. Porque na hora que conectar o São Francisco, nós revolucionaremos a gestão dos recursos hídricos do Ceará, como ela está imaginada no plano. Nossas barragens não serão mais administradas o máximo cheia possível para garantir o ano que vem, que a gente não sabe se é seco ou não. Nós agora vamos manter as barragens mais vazias possível e usar água. Deixa eu colocar mais uma reflexão, daí no terceiro bloco você, se puder desenvolver. Se imaginar que a década de 90, já no final da década de 90, os incentivos fiscais passam a perder tanta importância no processo, né, de dinâmica da nossa economia, o Cid Gomes lá em Sobral começa uma nova experiência, que é a educação, qualificação da mão de obra como um instrumento futuro, e isso depois a gente... Eu queria dar uma parada aqui para fazer essa reflexão, se essas coisas aconteceram de forma pensada. Nós voltamos já no terceiro bloco, entrevistando uma entrevista especial com o ex-ministro Ciro Gomes. No momento nós voltamos já.